Hora do grande debate aqui no Expresso CNN. A partir de agora, temas relevantes com visões diferentes sobre o mesmo assunto, para que você construa então a sua opinião com a gente. O presidente Jair Bolsonaro criticou o candidato à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden. O ex-vice-presidente disse no debate com Donald Trump que poderia conseguir 20 bilhões de dólares para a Amazônia. Biden ameaçou que se o Brasil não parar de queimar a floresta, sofrerá consequências econômicas. Bolsonaro reagiu e disse que o país mudou e não aceita mais subornos, demarcações e ameaças. O tema de hoje é: Bolsonaro deve responder a um candidato ao governo dos Estados Unidos? Os nossos debatedores são Bruno Salles, advogado, mestre em Direito Penal. Boa noite, Bruno. Boa noite, Mona Lisa. E o empresário Tomé Abduch, que hoje substitui, então, o comentarista Caio Coppola. Bem-vindo de volta, Tomé. Boa noite, Mona Lisa. Então, hoje quem começa é você, Bruno. Suas primeiras considerações, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Boa noite, Tomé. Minhas amigas, meus amigos telespectadores, boa noite. O debate presidencial dos Estados Unidos na noite de ontem foi a mais genuína imagem dessa estratégia política da extrema-direita nos Estados Unidos. As palavras que mais se ouviram lá foram caos e desrespeito. O atual presidente Donald Trump interrompeu o seu adversário e também o mediador do debate em quase todos os momentos. Ele não foi capaz de ouvir sequer uma frase inteira do vice-presidente Biden e promoveu uma verdadeira torrente de desinformações. De desinformações e mentiras, essa é a verdade. Numa matéria publicada pela CNN norte-americana, o repórter Daniel Dale, responsável pelo departamento de checagem de fatos da emissora, declarou que, abre aspas, Trump soltou uma avalanche de mentiras repetidas. Ainda segundo o repórter, abro aspas de novo, houve momentos, particularmente na conclusão do debate, em que quase todos os comentários de Trump foram inverídicos. Fecha aspas. Do outro lado, a gente via um sereno, paciente Joe Biden, procurando, com muita dificuldade, transformar a discussão em um debate de ideias e tendo, claro, muita dificuldade nesse desiderato, diante do desrespeito, da brutalidade, que infelizmente são marcas do seu adversário. Em um desses raros momentos em que foi possível tratar do debate de ideias, o Biden fez a seguinte colocação, que eu abro aspas aqui para citar em uma tradução livre para o português. A primeira coisa que eu vou fazer é retornar ao Acordo de Paris. Eu vou participar do Acordo de Paris porque, sem nós, olhe o que está acontecendo. Está tudo desmoronando. E falar que alguém que não tem nenhuma relação com política externa, as florestas tropicais do Brasil estão acabando, estão sendo destruídas. Mais carbono é absorvido naquela floresta do que todo o carbono emitido pelos Estados Unidos. Eu vou garantir que vários países se juntam e digam: aqui estão 20 bilhões de dólares, parem de destruir a floresta. E se vocês não o fizerem, então vocês terão significantes consequências econômicas. Fecha aspas. Então vamos analisar a fala do candidato norte-americano com base em fatos. O Acordo de Paris é importante para o mundo? Sim, é. Porque o aquecimento global é um fato. Não há discussão sobre isso na comunidade científica séria. Sim, é também porque é um acordo multilateral de proporções inigualáveis que prevê metas de diminuição da emissão de carbono nos países signatários a partir de 2020. A volta dos Estados Unidos para o acordo é importante? Sim, claro. Isso também é um fato. Os Estados Unidos são os maiores emissores de carbono do mundo e sem a adesão deles, a efetividade do acordo pode ser completamente inviabilizada. As florestas tropicais no Brasil estão sendo destruídas? Sim, isso também é um fato. Não sou eu quem está dizendo isso. Não é o Biden que está dizendo isso. Não é a imprensa que está dizendo isso. São os dados do próprio governo que mostram isso. São os dados do INPE, do Instituto de Pesquisas Espaciais, que mostram que o Brasil teve um recorde de desmatamento em junho de 3 mil quilômetros quadrados, um aumento de 25% esse ano. São os dados do INPE que mostram que os incêndios no Pantanal cresceram 210% em 2020.
Os dados do Instituto Centro de Vida mostram que 85% do Parque do Pantanal do Mato Grosso, que abriga o maior refúgio de onça-pintada do mundo, foi destruído por incêndios. 85%. E aí vem a pergunta, mas essas queimadas, elas não são naturais? Não, elas não são. Embora o período de estiagem agrave a situação, está mais do que provado que os grandes incêndios são fruto de ação humana, como comprovam as perícias conduzidas pelo Centro Integrado Multiagências de Coordenação Operacional, CIMAN, que é um órgão do governo do estado do Mato Grosso. Então, são os índios e os caboclos que são os responsáveis por esses incêndios. Olha, me dá até vergonha de ter que comentar isso de novo, mas é claro que não. As imagens de satélite mostram áreas enormes devastadas, fruto da ação de madeireiros, grileiros, poceiros, como aqueles que organizaram o Dia do Fogo no Pará, combinando ações coordenadas de incêndio. A gente ouviu isso por WhatsApp, a gente viu isso na televisão. Quem mostrou isso, quem fez essa operação, foi a Polícia Federal. E, por fim, vamos falar sobre a imposição de sanções econômicas internacionais. Isso viola a soberania de um país? É evidente que não. O Brasil está inserido no mercado internacional e, se ele quiser participar do mercado, ele precisa respeitar as regras do jogo. É assim que funciona. E o mercado internacional não aceita mais o comércio com países que não têm responsabilidade ambiental. Ponto. E é assim que o Brasil passou a ser visto no mercado internacional. É por isso que as gigantes do agronegócio, aqui do Brasil, as brasileiras, enviaram ao governo federal um conjunto de 6 propostas para combater o desmatamento na floresta amazônica. Porque as políticas desse governo estão prejudicando o próprio agronegócio nacional. E, por fim, eu digo sem inocência. É claro que as nossas florestas são o nosso tesouro e são, sim, cobiçadas por nações estrangeiras. E se algum país estrangeiro quiser pisar no nosso solo para explorá-la, eu vou ser o primeiro a defender que eles sejam expulsos e embaixo de bala, se for preciso. Porque isso, sim, violaria a nossa soberania. Mas, evidentemente, não é esse o caso. Tomé, suas primeiras considerações, por favor. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos. Boa noite, Tomé. As declarações do candidato a presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foram alarmantes para o nosso país. Disse que poderia impor restrições econômicas ao Brasil em caso de não pararmos de destruir a Amazônia. Citou também que mais gás carbono é absorvido ali do que todo produzido pelos Estados Unidos. É muito claro que o interesse de grandes líderes mundiais na Amazônia, somente a compensação do carbono, vale trilhões de dólares. Fora toda a nossa biodiversidade, que pode ser explorada e gerar outros bilhões de dólares. Segundo a Academia Nacional de Ciências do próprio Estados Unidos, foi feito um estudo que considera a perda florestal tanto por perturbações humanas quanto causadas pela própria natureza e conclui-se que a América do Norte perdeu a maior quantidade de florestas entre os 6 continentes. No total, 30% das perdas florestais se deram apenas na América do Norte. O senhor Joe Biden deveria se preocupar com as devastações das florestas do seu próprio país, ao invés de ficar dando palpite aonde não é chamado. Como todo bom democrata com ideias socialistas, eles sabem como criticar os outros, mas nada fazem quando têm a oportunidade. Nos seus muitos anos como político nos Estados Unidos, pouco fez pelo meio ambiente e suas próprias florestas. Um simples candidato, que nem eleito está, não pode fazer uma ameaça pública ao nosso país. É importante salientarmos que mais de 60% da mata nativa do Brasil é preservada, enquanto outros países têm porcentagens muito inferiores. O presidente Jair Bolsonaro respondeu às declarações e ameaças para defender o Brasil da forma correta, como um verdadeiro chefe de uma nação. Graças ao presidente Bolsonaro e ao ministro Ricardo Salles, é que nós estamos discutindo como é que vamos tomar conta da Amazônia. A soberania da Amazônia é nossa, ela é do Brasil, do povo brasileiro. O governo do PT, com sua trágica gestão que destruiu o Brasil, também fatiou a Amazônia e financiou ONGs internacionais interessadas somente em nossa riqueza, não em preservar o meio ambiente. Eles venderam a Amazônia e ninguém vai pôr a mão nela. Parabéns, presidente Bolsonaro. Vamos então ao debate. Bruno e Tomé, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Tomé, quando for sua fala, depois eu queria saber quais são as ONGs para a qual foi vendida a floresta amazônica. Isso é muito importante para a gente seguir aqui no debate com informações. Eu queria só colocar e trazer essa questão da soberania. A gente fala muito de soberania, a gente já teve um debate aqui sobre esse assunto, sobre
se um país pode interferir no direito nacional. Então, primeiro a gente precisa entender qual é o conceito de soberania. O conceito de soberania é um conceito jurídico, um conceito do Estado. É um dos 3 pilares do Estado. É a sua população, o seu território e a sua soberania. Isso quer dizer que um país estrangeiro não pode vir aqui e dizer como o Brasil deve se autogerir. E, de fato, nenhum país veio aqui e obrigou o Brasil a fazer nada. Isso é muito simples e essa é uma política internacional desde que nós estamos em um mundo globalizado. E o mundo globalizado não é século XX. O mundo globalizado acontece desde 1600, desde as grandes navegações, desde que os países começaram a comercializar um com o outro. E aí é preciso que se atenda às regras internacionais. E são as regras, inclusive, comerciais internacionais. No outro debate, eu trouxe essa informação. O grande embargo econômico que o Brasil recebeu no século XIX foi porque ele tinha uma prática interna que não era mais aceita no mercado internacional. E a Inglaterra embargou o Brasil. A Inglaterra veio aqui e invadiu o Brasil. Bom, em outros momentos até tentou, mas naquele momento, no século XIX, falando mais ou menos de 1800, na segunda metade, a Inglaterra simplesmente disse: o Brasil não pode mais comercializar com o mercado internacional enquanto tiver essas práticas que não são mais aceitas no mundo. Quais eram essas práticas? Tráfico de escravos. Esse foi o embargo internacional. E assim o Brasil foi pressionado a parar com essas práticas que não são mais aceitas no mundo. Guardadas as devidas proporções, o que se faz no âmbito ambiental é isso, é uma prática que não é aceita mais. E o mundo simplesmente não vai obrigar a gente a fazer nada, mas não vai comercializar com a gente. Bruno, eu acho que nós vivemos em mundos muito distintos. O que mais me aflige não é o grito dos maus, e sim o silêncio dos bons. Nós não podemos permitir de forma nenhuma que uma pessoa fora do nosso país fale em relação à nossa Amazônia. A Amazônia, ela é do povo brasileiro. E existe sim uma questão de soberania nacional. Nós temos em alguns livros que são colocados aí mundo afora, a área da Amazônia como uma área de preservação internacional. Isso não é uma área de preservação internacional. A Amazônia é do Brasil. O Brasil cuidou, sim, nos últimos anos da Amazônia de uma maneira muito ruim, onde muitas ONGs, sim, foram colocadas lá. E se você pesquisar na internet, você vai ver o número de ONGs que existem na Amazônia, que é um local que, teoricamente, tem muito menos pobreza do que locais do Brasil, como a região norte e nordeste. E essas ONGs lá estão recebendo dinheiro público, recebendo dinheiro de outros países, para ficarem falando de meio ambiente, fazendo palestras internacionais e, sim, tomando conta das nossas riquezas, o que é nosso. Nós não podemos mais permitir isso. Nós temos que sim trazer a Amazônia para a mão dos brasileiros. A Amazônia hoje é um local de extrema importância para o Brasil, primeiro por conta do meio ambiente, segundo por conta da biodiversidade, mas infelizmente os últimos governos não se utilizaram dela para poder desenvolver aquela região. Nós temos mais de 23 milhões de pessoas que moram naquela região em extrema pobreza. Se aquela região fosse bem trabalhada, desenvolvida e nós utilizássemos deste meio ambiente para podermos gerar riqueza, com certeza nós não teríamos grande parte do que está acontecendo hoje em curso. Focos, o meio ambiente sendo destruído, lixo sendo jogado, a pobreza é o que mais destrói o meio ambiente. E, infelizmente, o governo nos últimos 16 anos, que tem a solução para tudo hoje, mas que não fez nada quando podia fazer, sempre vem com esse discurso, que é um discurso socialista, onde se ataca o meio ambiente. Nós temos hoje um ministro que se chama Ricardo Salles, a qual muitas pessoas não conhecem direito, que tem feito um trabalho brilhante para poder defender o meio ambiente no Brasil. E o meio ambiente no Brasil não é somente a Amazônia, é tudo que nós temos em volta, são as grandes cidades, é o esgoto que em grande parte do Brasil é jogado a céu aberto e deixa nossas crianças doentes. São lixos, lixões a céu aberto. Nós temos muitas iniciativas importantes que são tomadas, mas infelizmente eles só mostram o que eles querem. E é isso que nós precisamos mudar. Tomé, nossa, quase te chamei de Caio pela força do hábito. Tomé, a gente viu há algumas semanas atrás uma coalizão feita entre 230 organizações, entre elas ONGs e empresas do agronegócio. Eu vou citar algumas ONGs. A Coalizão Brasil Clima, Floresta e Agricultura, a WWF, que é uma grande famosa, a WRI Brasil, a TNC, a IAmazon, que é um instituto muito importante,
o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM, e empresas como a JBS, a Klabin, a Mafrig, a MAGE, a BASF, Danone, Natura, Unilever, essas empresas juntas, que eu não acho que dá para a gente chamar elas de socialistas ou que pregam o socialismo, e eu queria que você também esclarecesse um pouco melhor essa ligação entre o socialismo e as falas ambientais, mas são essas empresas que estão pedindo que essas práticas na Amazônia e no seu entorno, e também no Pantanal, cessem, e que nós tenhamos um plano que possa diminuir. Porque há, sim, um discurso cômodo de que isso está acontecendo por razões naturais. Há comparações que simplesmente não podem ser feitas com o bioma norte-americano ou, pior, com o australiano. A gente não pode comparar a Califórnia. A gente não pode comparar aquele estado que tem climas muito severos no seu centro. A Califórnia não é seu litoral. A Califórnia é um dos maiores estados dos Estados Unidos, com o que acontece no Brasil. A floresta amazônica é uma floresta úmida. A floresta amazônica não pega fogo. Isso é um mito. A floresta amazônica só pega fogo quando se passam os correntões e derruba a mata. E aquilo é feito para quê? Para a expansão da grilagem, para a expansão do agronegócio ilegal, para a expansão do crime ambiental. E depois que está no chão, aquela massa, assim ela pega fogo. Inclusive, os institutos de pesquisas conseguem ver, eles conseguem ver que aquilo que foi derrubado em abril pegou fogo em agosto, porque é o tempo de secar, é o tempo de usar a estiagem para derrubar. Então, as ONGs não estão querendo vender a Amazônia. Essas ONGs estão junto com o agronegócio querendo proteger o nosso meio ambiente e a nossa economia, juntos, porque eles não andam mais desatrelados. Olha, Bruno, você citou aqui a Califórnia. A Califórnia só não tem mais colocações em relação ao que acontece com as suas queimadas, pois lá há um governo democrata, um governo que tem uma certa tendência a socialismo. Se esse estado fosse um estado republicano, você tem a certeza que ele estaria sendo atacado como é atacado aqui no Brasil. Muitas empresas querem sim estar na Amazônia, nós temos grandes problemas lá que precisam ser resolvidos, mas é importante salientar que esses problemas não começaram agora no governo Jair Bolsonaro. Esses problemas já vêm acontecendo há muitos e muitos anos, dentro do governo do PT. As maiores queimadas na Amazônia, estatisticamente, não aconteceram agora, aconteceram lá atrás. Por que só agora nós estamos falando disso em âmbito mundial? No momento em que nós temos um candidato nos Estados Unidos, que é um democrata de esquerda, que ataca o Brasil. Nós temos um presidente na França, que é o Macron, que é de esquerda e que ataca o Brasil. Nós temos outros muitos ao longo do mundo que estão atacando o Brasil. Eles estão interessados sim no nosso agronegócio, eles estão interessados sim na nossa riqueza e nós temos que defender a Amazônia. Resolver os problemas, sim, mas defendê-la. Nós temos hoje mais de 5 milhões e 500 milhões de quilômetros quadrados de floresta. São mais de 508 quilômetros de perímetro em volta da Amazônia. Você acha que é fácil fazer algum trabalho para a gente poder combater a grilagem, combater as madeiras que são cortadas legalmente? Esse é um trabalho que se faz, que demora anos e que não foi feito nos governos passados e que está sim sendo feito neste momento pelo nosso ministro Ricardo Salles. É muito claro todas as atitudes que estão sendo tomadas. Está na mídia, está escrito. Entrem, vejam, avaliem. Aí sim a gente pode falar. Criticar é muito fácil. Poucas pessoas são as pessoas que fazem. A grande maioria sabe criticar. E eu tenho visto esse governo agir, esse governo fazer. E daqui a pouco eu vou citar aqui numa próxima fala quantas coisas importantes estão sendo feitas pelo meio ambiente, que são muito além da Amazônia e que nós não víamos acontecendo no passado. Olha, Tomé, eu tenho um artigo muito importante aqui que saiu na BBC Internacional e foi traduzido aqui na BBC Brasil. Tem uma fala da Érica Berenguer, que ela é pesquisadora brasileira da Universidade de Oxford e Lancaster. Ela diz que comparar a Califórnia com o Brasil ou comparar a Austrália com o Brasil é a mesma coisa que comparar a fumaça que sai de um carro com a fumaça que sai de um vulcão. Abre aspas, são coisas completamente diferentes. Há mais diferenças do que semelhanças. Tem um outro pesquisador, Jos Barlow, da Universidade de Lancaster, que diz que é um ecossistema que queima de tempos em tempos e depois se regenera. Eu vi hoje mesmo uma foto
dos lugares em que se queimaram na Austrália, assim como o nosso cerrado, que é um tipo de vegetação que precisa queimar de vez em quando para se renovar, o nosso Pantanal e a nossa selva amazônica são biomas completamente diferentes, que não se regeneram. E a gente tem que lembrar também que a Califórnia, ela foi governada por um republicano durante anos, e a questão das queimadas ali sempre continuaram, porque isso é natural. O grande problema lá não é ambiental, é humano. São os humanos que são afetados pelas grandes queimadas, porque o bioma em si, ele não tem tanto impacto como tem aqui no Brasil. São coisas completamente diferentes. A gente não pode comparar. E não adianta a gente tentar levar esse debate para a esquerda e para a direita. Eu me lembro até do Ariano Suassuna comentando, saudoso Ariano Suassuna, dizendo, olha, um dia eu ouvi falar que um certo cantor popular, eu não vou dizer aqui quem é, mas um certo cantor popular era um gênio. Se ele é um gênio, como eu chamo Beethoven? É a mesma coisa que eu ouço quando eu vejo se falar que o Macron é de esquerda, que o Biden é de esquerda. Se eles são de esquerda, o que eu falo? O que eu chamo o Rui Costa Pimenta do PCO aqui no Brasil? Não dá para a gente fazer essa comparação. Nós estamos falando de governantes de direita, que inclusive, falando de Joe Biden, dos democratas, tem políticas muito beligerantes, políticas que são muito interventivas em outros países, e que eu faço essa crítica. E que se eles quiserem colocar o pé aqui, eu vou ser o primeiro a não deixar, porque o nosso Estado é soberano. E agentes dos Estados Unidos não podem entrar aqui no Brasil para fazer o que quiser, principalmente para fazer política internacional, como recentemente aconteceu. Isso sim põe em risco a soberania do Brasil. Isso sim coloca o Brasil numa posição de colônia, porque ele não está se autogerindo em relação ao direito internacional, aos outros países soberanos que fazem parte dessa grande mesa, desse grande tabuleiro da ordem mundial. Isso sim fere a nossa soberania. Que bom, Bruno, que você não vai permitir que ninguém entre aqui, porque realmente a nossa soberania é uma coisa muito importante, é uma coisa que hoje nós temos nesse novo governo. Nós tivemos um governo antigo que era alinhado com os piores governos do mundo. Hoje não, nós estamos nos alinhando com governos que realmente têm países desenvolvidos, países que têm normas, que têm leis e que são respeitados. Em relação à Amazônia não queimar, Bruno, eu acho que a gente vai precisar dar uma volta lá, porque, assim, é óbvio que queima, não tenha dúvida, é claro que pega fogo. É sempre na mesma época do ano, existem muitos incêndios, que são incêndios criminosos, que são feitos realmente por grileiros, por corte de madeira. Existem incêndios criminosos também, que são feitos por pessoas que querem queimar a Amazônia para poder ter notícias internacionais, e a gente também sabe disso, a gente não pode esconder isso de maneira nenhuma, mas também é muito difícil, como eu disse aqui, a gente controlar tudo isso por conta do tamanho da floresta amazônica. São anos e anos de dedicação que eu vejo agora que estão acontecendo. Agora, quando a gente cita pessoas de outros países, né, como Macron na França, como a Angela Merkel na Alemanha, nós vemos ali eles destruindo o meio ambiente de uma maneira terrível. A energia deles hoje é uma energia à base de carvão. O Brasil tem 60% das nossas florestas ainda preservadas. O que nós temos que fazer é ter um alinhamento de pessoas sérias, competentes, com o intuito de poder melhorar a eficácia da nossa gestão. E hoje a gente vê isso acontecendo através do ministro Ricardo Salles. É um assunto muito polêmico a gente ficar batendo sempre na mesma tecla, que são as bandeiras da esquerda. Por isso que eu cito aqui. Eu acho que nós não temos mais que ter essa questão de direita e esquerda de uma forma tão ampla como acontece hoje no Brasil. Mas, infelizmente, a esquerda se utiliza dessas questões que são ambientais, da questão da educação e também da questão da parte de onde é colocado o meio artístico para poder está desmoralizando o que é feito em relação ao país neste momento. Nós temos sim um governo preocupado com a Amazônia, nós temos sim um governo que está preocupado com as queimadas, mas é importante salientar que nós não podemos permitir ameaças de outros países, de forma nenhuma. Como assim? Um candidato a governo dos Estados Unidos vai vir fazer uma ameaça de fazer sanções internacionais a nós? Nós temos o maior agronegócio do mundo, nós somos uma grande nação, nós somos um grande país. Nós não podemos de maneira nenhuma permitir que nenhum país do mundo desmoralize o Brasil. Sabe por quê? Porque esse país aqui é grande, porque esse país aqui tem gente que trabalha, esse país aqui é rico, nós temos tudo, nós temos natureza, nós temos minérios, nós temos água, nós temos petróleo, nós temos a melhor agricultura deste planeta. Aliás, eu gostaria muito também de poder dar parabéns a esses agricultores que fazem um trabalho maravilhoso, que têm burocracias tremendas hoje.
Grande parte das suas áreas não podem ser cultivadas por conta dessas formas de poder cuidar do meio ambiente. O Brasil é um país que cuida do meio ambiente e a gente vê uma coisa totalmente diversa hoje pela grande mídia, pelas colocações desses candidatos que querem desmoralizar o nosso país, porque, claramente, eles têm interesse aqui. Tomé, continue, porque já estamos nos argumentos finais e você começa, por favor. É muito importante que a gente tenha muita clareza e que vocês que estão em casa possam avaliar com informações claras o que realmente acontece. Não se baseiem na grande mídia, pois grande parte dela tem viés, sim, em nosso país. Entrem, verifiquem o que é feito pelo Ministério, se dediquem, analisem, vejam que as pessoas que estão lá hoje estão tomando posturas que podem ser a favor do Brasil ou, eventualmente, precisam ser sugeridas de coisas melhores. Participe do seu país. Não abandone mais o Brasil como nós abandonamos nos últimos anos. É por isso que nós chegamos aqui. E a culpa de chegarmos até aqui é sua que está em casa. É minha. Nós não sabíamos em quem nós votávamos. Nós não cuidávamos do nosso país, das nossas cidades. Nós não cuidávamos das nossas escolas. Então, hoje, o grande objetivo de estarmos aqui debatendo e podendo discutir o país, a coisa mais nobre em tudo isso é que você em casa possa ouvir as situações que acontecem dos dois lados, possa se informar e formar a sua própria ideia. Ajude o Brasil, participe, cobre. É só dessa forma que traremos o Brasil de volta para as mãos das pessoas de bem. Seus argumentos finais, Bruno, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Vamos lá, Tomé. Eu vou insistir nesse ponto de que esse é um discurso da esquerda, né? Eu já mostrei que quem fez esse pedido para o Ministério do Meio Ambiente foram empresas do agronegócio, foram ONGs internacionais, foram ONGs nacionais. Mas também, algumas semanas atrás, foi enviada uma carta diretamente ao vice-presidente Hamilton Mourão, que ele mesmo disse hoje que não viu nenhuma ameaça na fala do vice-presidente Joe Biden, mas deixa isso para lá, ele pode ter uma opinião diferente do presidente da República. E essa carta, ela foi assinada pelos seguintes países: a Alemanha, que tem um governo de direita; a Dinamarca, que tem um governo de direita; a França, que tem um governo, de centro-direita; a Itália, que tem um governo de extrema-direita; o Reino Unido, que tem um governo inequivocamente de direita. São esses países que estão falando que o Brasil não vai conseguir mais vender as suas commodities agrícolas para a Europa se não tomar alguma providência sobre o que está acontecendo aqui, sobre a derrubada de árvores, sobre os recordes históricos de desmatamento na Amazônia, que quem diz também não é a esquerda, não é a mídia, é o INPE. Peguem dados oficiais, entrem no site do INPE agora, vocês vão conseguir ver esses dados. Os dados estão lá, são públicos, mostram o tamanho do desmatamento, mostra o que está acontecendo. Então, de forma alguma, a gente está tratando aqui de uma invasão à soberania. Os Estados Unidos ou a França jamais disseram que nós vamos entrar e tomar a Amazônia. Isso seria, inclusive, uma declaração de guerra. Isso violaria a soberania. Isso são medidas internacionais. Nós temos, sim, eu concordo com você, Tomé, que o Brasil é um país enorme, é um país orgulhoso, é um país que deve se manter como um player do mercado internacional. O país está votando na ONU hoje, o Brasil, com países islâmicos, com Paquistão, com Indonésia. Se tornou um pária internacional. O Brasil que antes falava de frente a frente com os Estados Unidos, que o presidente Obama olhava e falava que o presidente do Brasil era o cara. E agora a gente está ali esperando 15 minutos, 40 minutos para receber um oi do presidente dos Estados Unidos e para dizer I love you. Isso fere a nossa soberania. Bater continência para a bandeira norte-americana, isso fere a nossa soberania. Entregar a base de Alcântara para os Estados Unidos, isso fere a nossa soberania. Cuidar das nossas florestas, isso não fere nossa soberania. Esse é o nosso dever cívico maior. Obrigada, debatedores. Bruno, boa noite. Boa noite, Mona Lisa. E Tomé, boa noite. Boa noite. Obrigada.